Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Aconteceu lá pras bandas do Pernambuco, no dia do casamento da filha do compadre Chico. Pois bem, dia bonito, céu azulzinho, tudo preparado, salão enfeitado com fita, flor, bexiga, mesa de doce, mesa de salgado e, claro, aquele cheiro bom vindo da cozinha. Porque na roça, casamento sem leitoa assada não é casamento não. O compadre Chico tinha separado a leitoa mais gorda da criação. Dona Filomena passou 3 semanas só engordando a bichinha, dando lavagem, milho, abóbora. A leitoa parecia até um botijão de gás com perna. Só que ninguém contava com a esperteza do bicho. Na hora que os homens foram buscar a leitoa para fazer o serviço, a danada percebeu. Olhou para os lados, viu o facão afiado, escutou o chiado da lenha queimando e, não sei de onde saiu tanta força, arrebentou a porteira e partiu no pinote. Era porco pulando cerca, derrubando criança, esbarrando nas mesas de doce, passando no meio dos enfeites. A noiva gritando, o padre pulando pro lado e os padrinhos tentando segurar o véu da noiva que enrolou na cadeira. O porco foi direto para dentro da igreja, deu uma carreira, escorregou no tapete, bateu de cabeça no altar, derrubou a imagem de Santo Antônio e seguiu reto, sem olhar para trás. O povo, desesperado, gritava: "Pega o porco! Segura a gente!" Mas segurar, quem podia? O bicho parecia um foguete. Ninguém pegava não. Dona Filomena, com as mãos na cintura, só gritava: "Mas que trem é esse, meu Deus? Até o porco fugindo do casamento." No fim, o porco sumiu no mato. E não é que ninguém mais achou a danada? Nem naquele dia, nem no outro. Até hoje o povo jura que se for lá para os lados da mata do córrego fundo, ainda escuta um grunhido desconfiado. Tipo quem tá perguntando: "Uai, vocês estão me procurando ainda? O casamento?" Uai, teve sim, mas sem leitoa. O povo comeu pão de queijo, biscoito frito e tomou pinga. E riu tanto da confusão que até hoje, quando se encontra, pergunta: "Você lembra do casamento da filha do Chico? Aquilo foi mais animado que forró na sexta-feira, uai." E é por isso, meu filho, que eu digo: na roça, casamento é igual leitoa. Só dá certo se ninguém tenta correr. Senão, desanda tudinho. Seu Catirino ajeita o chapéu, dá uma cuspidinha pro lado, bem no estilo, e começa: "O trem doido que aconteceu lá nas bandas de Santana do Paraíso. Eu mesmo vi, e se não tivesse visto não acreditava, não, sou." Pois bem, num certo mês de julho, apareceu lá na roça um circo miozinho de pobre. Mas era animado, cheio de fita colorida, lona remendada, palhaço que mais assustava que fazia rir. Mas o povo ia, né? Porque naquela época, qualquer novidade na roça era festa. O problema é que o circo não tinha bicho. Nem cachorro amestrado, nem cavalo, nem nada. Só tinha uns palhaços meio sem graça. Uma mulher que dizia ser contorcionista, mas mal fazia um alongamento, e um mágico que fazia sumir moeda. Só que sumia era no bolso dele. Aí, o dono do circo, seu Tonhão, teve a brilhante ideia. Falou assim com o compadre Zeca, que tinha uma fazendinha ali perto: "Ô Zeca, me empresta aquele boi seu, aquele gordão, para fazer parte do espetáculo. Nós pinta ele de dourado. Fala que é o boi equilibrista da Mongólia. Vai ser sucesso, só." Zeca, que nunca perde dinheiro, arregalou o zóio e respondeu: "Uai, se me pagar uns trocados, tá feito." Dito e feito. No outro dia, tava lá o boi gorducho pintado com tinta dourada, meio mal pintado que chovia e escorria tudo, com uma fita vermelha amarrada no chifre, preparado para entrar na lona. O povo lotou o circo, curioso para ver o tal boi artista. Na hora certa, o locutor anunciou: "E agora, senhoras e senhores, diretamente da Mongólia,
o único, o inigualável, boi equilibrista. Abriram a cortina. E lá vem o boi, meio desconfiado, meio sem saber o que estava acontecendo, subindo numa prancha que estava equilibrada em cima de 2 tambor. Só que, né, prancha de madeira, tambor velho, e um boi de quase meia tonelada. Não combinam muito bem, não. O trem rangeu. Fez cri e pá! Desabou tudo. O boi caiu em cima do palhaço. Derrubou a lona. A tenda abriu no meio. Saiu gente correndo. Criança gritando. Velho pulando cerca. Cachorro latindo. Gato miando. Parecia que tinha explodido uma bomba no meio do circo. O boi? Uai! Levantou como se nada tivesse acontecido, deu uma sacudida, olhou para todo mundo e deu no pé, direto para a roça, deixando rastro de tinta dourada no caminho. No outro dia, o povo só falava disso. Cê viu o boi artista, Zé? Aquilo foi melhor que qualquer espetáculo Nunca ri tanto na minha vida. E até hoje, se você vai lá em Santana do Paraíso e pergunta, o povo lembra e fala: o circo pode até ter ido embora, mas o boi artista ficou para a história, uai! E é por isso, meu filho, que na vida, às vezes, a gente acha que tá só pastando, mas quando vê, tá no picadeiro. Era dia de feira. Aquele movimento todo. Povo indo e vindo, carrinho de mão, galinha debaixo do braço, saco de milho nas costas. E o ônibus da linha rural fazendo a rota para levar o povo da roça para a cidade. Pois bem, o ônibus parou ali na porteira do sítio do seu Quinzim para pegar uns passageiros. Só que a porteira estava aberta e a vaca Mimosa, que sempre foi muito curiosa e folgada, resolveu que queria passear também. A danada, não sei se foi atrás do cheiro de rapadura ou do som do rádio do motorista. Mas o fato é que subiu pela escadinha do ônibus, passou direto pelo cobrador, que estava distraído, e foi entrando mansinha, ocupando 2 bancos como se fosse dona do lugar. O motorista, seu Tonho, olhou pelo retrovisor, arregalou o zói e gritou: Uai, gente, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Ou tomei cachaça estragada ontem? O povo todo virou para trás, e foi aquele rebu. Ai, meu Deus! A vaca entrou no ônibus. Mimosa, desce, sua danada. Segura ela, gente, segura! Mas segurar como, A vaca já estava confortável. Deitou metade no banco, metade no corredor, ruminando, olhando para a cara do povo como quem dizia: Uai, vocês não falou que aqui era ônibus de linha? Pois eu entrei na linha, uai! Foi preciso descer todo mundo, abrir a porta de trás, fazer um corredor de milho no chão para enganar a danada, até ela descer, resmungando, olhando para trás como quem não queria ir embora. E até hoje, quem anda nesse ônibus fala que é bom olhar bem antes de sentar. Vai que a Mimosa resolveu pegar carona de novo, né? O caos do disco voador lá no Morro da Pedra Miúda. Seu Zé dá aquela olhada desconfiada para os lados, abaixa um pouco o tom e fala: Você acredita em disco voador, meu fi? Pois se não acredita, se prepara que esse caos aconteceu de verdade, viu? Era uma noite fria, céu estrelado, coisa mais linda. Eu e o compadre Juvenal estávamos voltando da pescaria, lá perto do Morro da Pedra Miúda. De repente, apareceu uma luz, mas uma luz que não era de lanterna, nem de carro, nem de nada desse mundo, não. Ficou parada no céu, tremeluzindo, piscando azul, verde, vermelho, e do nada, fez um zunido esquisito, parecia um enxame de abelha elétrica. Zum! Eu falei pro Juvenal: Corre, homem, que isso aí não é coisa boa, não. É disco voador, O Juvenal, branco igual leite, tremendo, respondeu: Mas corre pra onde, Zé? Se o disco tá voando, nós corre. Ele voa. E o trem começou a baixar, baixando, baixando. Clareou tudo, parecia dia. Os cachorros do sítio latiam igual doido. As galinhas voaram pro alto da paineira.
e até o galo cantou. De noite, do nada, a luz fez um barulho assim, pium, e sumiu no estalo, mais rápido que foguete. No outro dia, fomos lá no morro, e sabe o que tinha? Um círculo queimado no pasto, a grama toda preta, seca, parecendo que tinha passado ferro quente. Até hoje o povo fala, será que era disco voador mesmo? Ou só mais um trem doido da roça? Ninguém sabe, só sei que, desde aquele dia, eu nunca mais fui pescar de noite. E é por isso, meu filho, que eu digo, na roça, a gente nunca sabe se vê coisa de outro mundo, ou se é só coisa da nossa cabeça, mas que vê, uai. Lá pelo ano de 1960 e qualquer coisa, apareceu na cidade grande aquele tal de televisão. O povo falava que era uma caixa que mostrava gente, mostrava jogo, novela, filme, tudo dentro dela. O seu Firmino, homem trabalhador, mas mais desconfiado que gato em dia de faxina, resolveu comprar uma. Vendeu uns porco, umas dúzia de galinha, juntou uns trocadinhos e foi para a cidade. Voltou todo orgulhoso, carregando aquele trem preto, grandão, cheio dos botão, que mais parecia um altar. Chegou no sítio, botou o trem no meio da sala, chamou a mulher, os filhos, os compadre, as comadre, os vizinhos dos vizinhos, os cachorro, as galinha, todo mundo só. Ligou o trem, nada, só chiado. Shhh. O povo olhando meio desconfiado. Uai, Firmino, cê comprou foi rádio mudo, só? Ele, suando frio, rodou o botão, mexeu na antena, que na verdade era um pedaço de arame preso num bambu lá no terreiro. E de repente, apareceu uma imagem tremida, preta e branca, meio fantasma, de uns homens de paletó falando. O povo deu um pulo para trás. Oxe, Nossa Senhora, tem gente morando dentro da caixa. A dona Zefinha, mulher do Firmino, botou a mão no peito e falou: ai, Jesus, e nós sem varrer essa sala? Vão ver nossa bagunça toda. O compadre dito, mais valente, foi lá pertinho, deu uma olhada bem séria e perguntou: ô Firmino, eles estão vendo nós também, só? Firmino coçou a cabeça sem saber responder. E para piorar, na hora entrou no ar um filme de faroeste. Apareceu uns cabra de chapéu dando tiro, correndo a cavalo. O povo saiu correndo, derrubando cadeira, mesa, criança, tudo, achando que o tiroteio era na sala. O cachorro fugiu, o papagaio gritou: corre, que vai dar ruim! E até as galinhas subiram no telhado. Só depois de muito custo, explicaram que aquilo era só imagem, que não ia sair ninguém dali, nem tiro, nem cavalo. No fim, o povo acalmou, sentou, e ficou tudo hipnotizado olhando aquele trem. Até a dona Zefinha, que no começo queria era benzer o aparelho, terminou gostando e no outro dia já estava viciada na novela. E desde aquele dia, a sala do Firmino nunca mais ficou vazia. De segunda a sábado era novela, no domingo era Fantástico. E de vez em quando, a antena caía, aí chamava os meninos para subir no telhado e rodar o bambu. Mais para lá, mais para cá, agora, para! E é por isso, meu filho, que eu digo, quando chegou a televisão na roça, o povo parou de olhar para o céu para olhar para a caixa. E até hoje tem uns que não desgruda da tela. Rapaz, esse caos aconteceu lá para as bandas do sertão do Ceará. História verdadeira. Quem quiser duvidar, duvida. Mas que aconteceu? Aconteceu. Tinha lá um caboclo chamado Tonho da Venda, homem simples, trabalhador, mas mais sabido que siri na lata. Tonho era dono do Ronaldinho, o touro mais respeitado das redondezas. Pensa num bicho valente, bonito, peito estufado, chifre alinhado e disposição. Disposição para trabalhar. Toda vaca que passava perto dele tremia até os cascos. Só de saber que ia ser bem servida, né? O Ronaldinho era conhecido por 3 coisas. Nunca dizia não.
fazia serviço bem feito e deixava bezerro bom, bonito e parrudo. Pois bem, os fazendeiros tudo dependia do bichão. Pagava pro Tonho, levava a vaca, deixava lá uns dias e pronto. A vaca voltava barriguda e feliz. Só que com o tempo, os fazendeiros ficou de orelha em pé. Uai, se nós junto e compra esse touro, sai mais barato para todo mundo, uai! Mandaram até um representante lá no Tonho para negociar. Ô Tonho, põe preço no Ronaldinho, vamos comprar esse trem aí. Mas o Tonho, mais sabido que político em época de eleição, jogou o preço lá na lua. Se quiser, é 100 mil na vista, e sem choro, uai! Os fazendeiros arregalou o zói, bufou, se revirou, mas não toparam. Correram pro prefeito chorando as pitanga. Doutor prefeito, nós depende desse touro. Se o senhor não ajudar, a pecuária da região vai pra cucuia. O prefeito, que já estava de olho nos votos, não pensou duas vezes. Pegou o dinheiro da prefeitura e comprou o Ronaldinho. Agora o touro é patrimônio da cidade. Vai trabalhar para a população de graça. Fez até festa para inaugurar o serviço público do touro. Soltou o foguete, chamou banda, levou até a rádio local para transmitir. O povo foi em peso. Velho, moça, menino, cachorro, até papagaio apareceu para ver o Ronaldinho trabalhando. Aí veio a primeira vaca, aquela vacona, bonita, cheirosa, toda ajeitadinha. Soltaram ela no curral, o povo rodeando, as câmeras filmando. O Ronaldinho foi, cheirou, deu uma olhada de cima a baixo e virou as costas, deitou no chão e ficou lá, ruminando, olhando pro nada. O povo arregalou o zói. Uai, deve ser essa vaca que não agradou. Trouxeram outra, e mais outra. Vaca de todo tipo, holandesa, gir, jersey, anã, até uma zebu importada. E nada. O prefeito, suando igual tampa de chaleira, ficou bravo. Chama o Tonho aqui. Esse touro tá bichado, só pode... Tonho chegou, olhou pro Ronaldinho, chamou de lado e, como quem conversa com gente, perguntou: Uai, Ronaldinho, que tá pegando, sô? Cê sempre foi trabalhador, cabra macho de respeito. E agora tá aí, deitado, olhando pro nada? O Ronaldinho levantou devagar, espreguiçou, deu uma coçadinha no chifre e respondeu com aquele jeito mineiro arrastado: Ah, Tonho, você sabe, né? Antes eu era autônomo, agora virei funcionário público, uai. Tô esperando ordem, carimbo, assinatura, e se bobear, só começo segunda-feira, depois do café. O povo caiu na gargalhada, uns achou graça, outros saiu bufando. E o Ronaldinho? Tá lá até hoje. De vez em quando faz um serviço, quando não tá de licença, ou esperando o contra-cheque cair. E é por isso, meu filho, que nós na roça aprendeu. Até touro, quando vira funcionário público, muda o ritmo. E como muda, uai! Havia um caboclo velho chamado Zé Riba, bicho danado de gostar de uma cachaça. Não podia ver uma festa que já ia se aprontando antes de sair de casa. Era de chegar nos cantos com os olhos já meio virado, tropeçando nos próprios pés. Se fosse aniversário de menino, ele chegava mais bêbado que o pai da criança. Se fosse missa de 7º dia, ele dava conta de misturar pinga com café preto. Mas pense num bebo caprichado. Era daquele tipo que, por mais que tivesse derramado uns litros para dentro, fazia tudo direito. Trabalhava de capataz na fazenda de seu Clotildes, campeando o gado e ajeitando cerca. Fazia tudo virado na molesta da pinga, mas fazia. Aí, um dia desses, lá pras bandas de Carnaúba dos Pintos, o Zé Riba resolveu sair no meio da semana para dar uns tiros no mato. Tava com vontade de pegar um tatu ou um mocó, só para dizer que tava rendendo alguma coisa na vida. Tava na época da jaca caindo, e ele jurava que tatu adorava jaca podre. Foi lá, armou um cambicho com uns pedaços de jaca fermentada, que o fedor subia igual baforada de mula. Subiu num girauzinho de pau torto que ele mesmo fez, com uns arame enferrujado e um cipó amarrado no cuspe, e ficou lá.
A semana inteira ele ia, passava um tempo esperando. Às vezes escutava um barulhinho, mas nada de bicho. Até que chegou numa noite meio abafada, o céu meio nublado, sem luar. Subiu no giral de novo, com a espingarda dele, uma cartucheira velha de 2 canos, e uma lanterna daquelas de pilha grande que alumia até pensamento. Ficou lá até umas 9 e pouco, bicando uma garrafa de cana e murmurando umas músicas do trio nordestino. Aí desceu, já meio enjoado da vida, falando com os mato. "O trem que não dá certo, viu? Vou embora. Vou é largar de ser besta." Pegou o caminho de volta. Era um caminho batido, que todo mundo da região usava. Mas Zé Riba, naquela noite, não sei se foi o excesso de jaca ou a cachaça batizada, só sei que se perdeu. E o mato, moço? O mato tem umas artimanha. Foi indo, e nada de achar a velha cerca de arame que indicava que ele estava perto da estrada. Era entrando num fundão de mata mais grossa. Alumiava com a lanterna, mas o caminho parecia que se encolhia, se torcia. Até que, de repente, ele alumiou para cima e viu um trem preto, peludo, grudado numa árvore de pau d'arco. Era grande, viu? Peludo que só o cão, e tinha um rabão comprido, preto, parecendo um espanador de luxo. Zé Riba ficou com o zóio arregalado. Disse que a cachaça evaporou na hora, suando frio, o coração batendo no gogó. "Onça não é... Que onça tem rabo desse jeito?" sussurrou para ele mesmo. O bicho parado, só olhando, Zé pensou: se correr ele pula, se ficar ele morde, se gritar eu morro. Ficou ali parado, pensando se dava um tiro ou não, mas pensou também: se eu atirar e for alma penada? E se for nervosia? Vai que eu arrumo uma ziquezira pior? Mas meteu o dedo no gatilho e sapecou um tiro perto do bicho, só para ver se ele se mexia. Nada. O trem ficou parado. Zé começou a andar para trás, devagarinho, a lanterna tremendo na mão. O bicho lá, imóvel. Foi indo até sumir o bicho de vista, e de repente, tropeçou numa jaca. Olhou para frente. Tinha voltado para o mesmo canto da ceva. Tava rodando em círculo, feito peão de menino. Resolveu subir de novo no giral, com a espingarda engatilhada, e ficou ali, olhos arregalados, a testa molhada de medo. Mas o sono é bicho traiçoeiro. Quando vê, tava roncando com o beiço tremendo. De manhã, escutou um barulho. Quebrou uns gravetos embaixo, olhou para baixo, meteu o tiro sem nem pensar. Quando desceu, viu o que era. Um tamanduá-bandeira, daqueles grandão, peludo, com aquele focinho que parece cano de chuveiro. Ele olhou bem. Não é possível. Será que era tu, peste, que estava na árvore ontem? E antes que alguém duvide, deixa eu dizer logo, tamanduá sobe em árvore sim, vice? Eu mesmo vi uma vez quando estava com um parente meu, o Mané de Loló. Corremos atrás de uma tamanduá com filhote, e a bicha subiu feito gato num pé de quixabeira. Subiu com tudo. Então, o caos é esse. Zé Riba quase teve um treco de susto com um tamanduá-bandeira, pensando que era nervosia do mato. E fica a lição: se for caçar com jaca, não beba cachaça batizada. E se ver um trem peludo numa árvore, não atire logo não. Pode ser só um bicho perdido igual a você. Nico Preá era um cabra magrelo, do zóio pidão, andava mais curvado que gancho de rede, trabalhava na roça de sol a sol, mas o que mais gastava força era suspirando por Rosinha do Riacho Torto. Eita peste de menina bonita! Cabelão escorrido, dente branco que nem sabão de soda, risada que fazia até passarinho parar de cantar para escutar. Mas Rosinha era daquelas que gostava de cabra ajeitado, com camisa passada, botina engraxada, essas coisas que Nico Preá nunca viu de perto. Ele era do tipo que só usava camisa de político velho e sandália de pneu de trator. O cabra era encantado na moça desde os tempos do ginásio, quando ele levava ela até banana de merenda e ela comia agradecendo, mas saía de braço dado com Joãozinho do bar, que tinha moto e dente de ouro.
Nico sofria calado. Escrevia bilhetinho, deixava em cima da pedra da cacimba, entalhou o coração em tronco de juazeiro, soltava balão com o nome dela e tudo. Mas a bicha, nada. Tava nem aí. Para ela, Nico era só o fio de Dona Quitéria, aquele que falava cuspindo. Um dia, criou coragem. Foi na festa de São José, botou a melhor roupa, uma calça amassada debaixo do colchão e uma camisa com botão trocado. E foi atrás de Rosinha. Tava com um buquê de flor do mato, cheirando a suor e coragem. Chegou perto dela, coração batendo mais que zabumba de trio. Disse: Rosinha, eu sei que eu não sou lá essas coisas, mas se você quiser, eu juro que paro até de pescar no domingo para passear contigo no açude. Rosinha olhou bem para ele e falou rindo: Ô Nico, tu é gente boa, mas eu não gosto de cabra que cheira a peixe e leite de vaca. Tu é quase um irmão para mim. Rapaz, aquilo doeu mais que topada no escuro. Nico foi duro, com a flor murchando na mão. A sanfona tocando, o povo dançando, e ele ali, parado, parecendo poste de estrada. Saiu da festa embriagado de tristeza, pegou o caminho do mato e foi chorar debaixo de um pé de mulungu. Chorou tanto que dizem que até a coruja calou só para respeitar a dor do cabra. No outro dia, acordou com o galo cantando e o rosto inchado de choro. Mas aí, cabra, véi, é bicho teimoso. Levantou, bateu a poeira e falou: Quer saber? Não vou morrer de amor por Rosinha, não. Ela perdeu, foi um homem trabalhador, bom de foice e de fornada. Hoje em dia, Nico Preá ainda mora no sítio, cuida de umas galinhas, tem uns porco gordo e um cachorro chamado Desprezo. Rosinha casou com um tal de Carlinhos, que depois fugiu com uma professora de zumba e deixou ela com 3 meninos. E Nico? Nico diz que tá feliz. Nunca mais amou ninguém, mas também nunca mais chorou por causa de mulher. E sempre que vê uma flor de mato, ele dá risada e fala: Isso aqui é bonito, mas murcha ligeiro. Igual promessa de amor de Rosinha do Riacho Torto. Fica o causo. Se gostar, larga o joinha que nem bilhetinho de escola. Discreto, mas cheio de intenção. Pois então, senta que lá vem moda, que esse causo eu escutei foi de um cabra velho lá pras bandas do Piauí, perto do riacho do Brejo Comprido. Diz ele que o povo dali não criava só galinha e bode. Não, lá tinha muito cabra que gostava era de porco. E quando tinha muito, dizia que era uma vara. Eita, palavrinha estranha, né? Vara de porco. Mas é o jeito certo mesmo. Num tempo desses aí, seu Firmino, um véi de mão calejada, resolveu comprar os porcos de um cunhado que ia embora para a cidade grande. Arrematou uns 30 bichos. Tinha capado, tinha porca buchuda, tinha uns leitão que mal parava em pé. E lá foi ele com o menino dele, o Bastião, que tinha só 8 anos, mas era virado num saci. E ainda levou o cunhado, Zé Peitudo, que era meio destemido, meio abestado. Passaram o dia inteiro laçando os porcos no pasto, cada bicho mais arisco que o outro, e botaram peia em tudo. Peia é tipo uma cordinha frouxa, amarrada nas canelas do porco para ele andar mancando, mas sem correr feito alma penada. Já estava anoitecendo, lua cheia bacanizada lá em cima, clareando o cerrado. Ao invés de dormir lá e seguir no outro dia, que nada. Seu Firmino era dos que dizia que andar de noite era mais fresco. E o povo velho tinha disso. Achava que a noite espantava calor e não dava mosca. Aí tocaram os porcos pelo meio da vereda. Um ia no ponteiro, outro na culatra. E Bastião no meio, igual isca de anzol. Cada vez que um porco desviava, o menino gritava: "Ô trem teimoso!" e ia catar. Foi quando o trem esquisito aconteceu. Lá no meião do mato, uma sombra pulou na frente de Zé Peitudo. Ele gritou: "É o coisa ruim!" e caiu para dentro da moita. O tal bicho, que dizem que era preto, grandão, parecia um homem peludo, passou raspando e foi no rumo dos porcos.
Parecia nervosia das braba. Os porco deu foi ré. Um virou para leste, outro para oeste, e o resto foi no rumo de casa. Uma gritaria dos infernos. Bastião subiu num pé de pau e só gritava: "Vô, tem um bicho aqui querendo me cheirar." Seu Firmino veio com a lamparina tremendo mais que vara verde. O Zé gritou de dentro da moita: "Tô vivo!" E o velho respondeu: "Graças a Deus, pensei que cê tinha virado janta de lobisomem." Zé respondeu: "Que lobisomem, homem? Aquilo era um porco do capeta. Depois do susto cataram os porcos que nem bolinha de gude caída no chão, um por um, com as peias ainda no pé. Tiveram sorte de só perder um leitãozinho, que deve ter ido embora por conta própria, fugindo do susto. Já estavam tudo quebrado de cansaço." Aí seu Firmino disse: "Vamos parar, dormir aqui mesmo. Ainda tem o riacho do Cipó Grosso para atravessar. E hoje não tô com corpo para nadar, não." Armaram um troço de lona, acenderam fogo com um graveto, deitaram tudo no chão igual sardinha na lata. Os porcos dormiram tudo empoleirado num canto, cansado também. No outro dia, seguiram viagem. O sol alumiava bonito e o cerrado parecia até animado. Quando chegaram no tal riacho, começaram a passar com os porcos. Os que sabia nadar ia só, e os mais bobão Bastião ajudava. Botava no colo e atravessava rindo. Tava tudo indo bem, até que uma porca grandona, a que chamavam de Rosinha, pulou na água. E puf, sumiu. Seu Firmino gritou: "Oxe, cadê a Rosinha?" De repente um grito da porca lá embaixo e um redemoinho rodando. Zé Peitudo arrancou a camisa, que nem herói de novela, e pulou dentro d'água. Mergulhou e saiu gritando: "Tá agarrada! Vem cá, homem!" Seu Firmino nem pensou, pulou atrás. Os dois começaram a puxar a cobra puxando a porca berrando e Bastião berrando mais que a porca. Conseguiram puxar tudo para fora. A sucuri estava enrolada, feito corda de carretel. Mediram: 9 metros de cobra, do nariz até o rabo. Deram fim na bicha, a porca soprou até a alma e seguiram. Chegaram na fazenda sujo, rasgado e com história para contar por uns 20 anos. Seu Firmino só dizia: "Antigamente era assim. A gente mexia com porco e dava de cara com lobisomem e sucuri. Hoje em dia o povo só mexe no celular. Por isso que não acontece mais nada interessante." E Bastião completava: "Só se for nervosia do Wi-Fi." O povo lá das bandas de Canabrava nunca esquecia de um cabra chamado Bibiu das Almas. Nome estranho, né? Mas era assim mesmo que chamavam ele, por causa de uma história véia que ninguém sabe se era verdade ou lenda, que diziam que ele tinha nascido numa sexta-feira da Paixão, bem no pé de uma cruz de cemitério. Vai vendo. Mas o que interessava mesmo era que Bibiu era um caçador danado. Daqueles que parece que, ao invés de peito, tinha um cartucheiro pendurado. O cabra virado no saci. Vivia no mato mais que maribondo em tempo de fruta madura. Tinha paixão no que fazia, só que paixão torta. Não era caçador de precisão, de comer e sustentar a família. Era caçador por gosto mesmo, desses que mata só pra ver o bicho espernear. Bibiu era tipo assim. Se não achava veado, cateto, anta ou tamanduá, matava era passarinho. Vixe, e como ele matava! Pensa num homem que não podia ver um bicho dando bobeira que já levantava a espingarda. Tinha dia que ele passava a tarde todinha atirando em rolinha, só para treinar a mira, como ele dizia. Um desmantelo. E o danado ainda usava umas artimanha que só vendo. A mais perigosa era a tal da boca de fogo. Você já ouviu falar? Pois se não ouviu, eu explico. Era uma arma feita no capricho do cabrunco, com cano de bicicleta, linha de costura, pólvora batida na mão e umas peças velhas de relógio que ele dizia que dava precisão no gatilho. Armava isso bem no meio do carreiro dos bichos, escondida debaixo das folhas, igual rato no paiol. Quando o bicho pisava na linha, o trem disparava com um estrondo que dava para ouvir até lá na beira do açude. Aí pronto. O bicho ficava esticado no chão.
Nem tinha tempo de pensar no que aconteceu. E Bibiu se orgulhava disso. Achava bonito. Vivia se gabando nas rodas de pinga da vila, dizendo que nenhum bicho passava ileso no mato dele. Um sujeito desse jeito, você já imagina. Tava pedindo para dar ruim. E deu. Num dia qualquer, desses abafado que até o vento fica cansado, ele resolveu armar uma boca de fogo ali para as bandas do brejo do Marrecão, onde ele dizia que tinha visto pegada de capivara. Preparou tudo com o capricho de quem tá arrumando a casa para visita. Escondeu bem, amarrou a linha com firmeza e voltou para casa com aquele sorriso de raposa. Chegando em casa, jantou angu com ovo frito, deu 2 cusparadas no terreiro e deitou na rede para cochilar. Já era umas 10 horas da noite quando escutou um estrondo lá do fundo do mato. Pá! Ele pulou da rede com a agilidade de um gato que pisou em brasa. Calçou as havaiana, com meia, veja bem, que segundo ele, era para evitar picada de cobra no calcanhar. Pegou a lamparina de querosene, o facão cego, o boné virado para trás e foi pro mato. Andou, quando chegou na armadilha. Nada, na dica de nada. A boca de fogo estava do jeitinho que ele tinha deixado. Nem mexida, nem sinal de bicho. O mato estava em silêncio, daquele jeito que o cabra até sente medo de respirar alto. Uai, mas eu escutei foi um tiro, não foi sonho não, murmurou, com o zóio arregalado igual lambedor de rolete. Voltou para casa mais confuso que cachorro em dia de mudança. A mulher dele, dona das dó, já estava esperando de braço cruzado na porta. Já foi se meter no mato de novo, foi, homem? Disse ela, balançando a cabeça. Escutei um tiro. Fui ver, ué. Tu ainda vai morrer nessas tuas besteiras, Bibiu. O mato não é lugar de brincadeira, não. Ele riu, coçou a barriga, deitou de novo. Mas não dormiu direito. A mente dele estava igual redemoinho de sertão, girando, girando. Aí deu foi 2 da madrugada. E tome mais um estrondo. Pum! Dessa vez, Bibiu pulou da rede cuspindo praga. Não é possível. Agora eu pego esse filho de uma égua que tá mexendo nas minhas armadilhas. Se armou que parecia que ia pra guerra. Cartucheira pendurada no ombro, facão numa mão, lamparina na outra, revólver enferrujado na cinta e até um terço pendurado no pescoço. Porque vai que era alma penada. Adentrou o mato como quem entra num garimpo de ouro, com o peito estufado e o zóio fervendo. Mas o sono, o escuro e a raiva deixaram ele mais desorientado que porco em campo de milho. Foi quando pisou justo na linha da armadilha que ele mesmo tinha armado. E aí, meu fio? Pá! O estampido foi tão forte que as corujas levantou voo. O tatu se enterrou e o sapo calou a boca na hora. O tiro pegou, foi na anca de Bibiu, que caiu no chão gritando que nem porco sendo capado. Urrava de dor, rolava no chão, chamava a mãe, o pai, São Longuinho, gritava palavrão, xingava as estrelas, fazia promessa. Tudo misturado. E lá ficou, estirado, perdendo sangue, no meio do mato, no escuro, com a lua rindo da cara dele lá de cima. O povo acha que ele passou a noite inteira ali, gemendo, até que de manhãzinha a mulher dele, desconfiada, chamou os meninos e foram procurar. Acharam Bibiu morto, parecendo uma mandioca arrancada do chão. A cara branca, o olho virado e o trabuco ainda fumegando perto. Dizem que foi castigo. Que o curupira ou algum encantado do mato se arretou com tanta maldade e resolveu puxar o cabra pro acerto de conta. Morreu do próprio veneno, Bibiu. Igual cobra que engole o rabo e se envenena, e desde esse dia, ninguém nunca mais armou boca de fogo ali perto do brejo do Marrecão. O mato ficou em paz. Então, minha gente, fica a lição. Caçar por precisão, vá lá. Mas sair matando bicho por farra, o mato vê, o mato sente, e o mato devolve. Bibiu das almas que... Rapaz, vou te contar um negócio que eu ouvi lá pras bandas do sertão do Apodi, lá pras ribeiras do açude velho do Macambira.
O povo conta que é verdade. E olha que quem me disse foi seu Tonho Baladeira, cabra velho dos seus 67 anos, mente afiada e a espingarda sempre engatilhada. Pois bem, seu Tonho morava sozinho numa tapera velha no meio do mato, num pedaço de terra que nem capim queria mais nascer. Criatura não tinha nem galinha, só uns pés de mandioca raquítico e uma rede amarrada entre duas aroeiras. Mas o que ele gostava mesmo era de cozinhar com banha de capivara. Banha de capivara, compadre, é o que mantém minha coluna firme e o reumatismo com medo de chegar perto, ele dizia, balançando a cabeça que nem galinha tonta. Dizia ele que era remédio para tudo, bronquite, dor nas junta, mal olhado, até bicho de pé. Só que um dia, ô desgraça, a banha dele acabou. A de porco já tinha acabado fazia tempo, e como o bucho não espera, ele resolveu caçar uma capivara nova. No outro dia, bem cedo, antes mesmo do sol dar o primeiro espreguiço, ele pegou a espingarda 20 dele, a mesma que usou no casamento para atirar arroz no padre, e desceu pro açude. Disse que ia na moita, sem cachorro nem fiapo de barulho. O lugar era uma prainha de areia batida, boa de emboscada. Chegando lá, avistou um bando de capivara se refestelando na beirada. Contou 8, olhou, mirou e atirou numa mais gordinha bem no pé da orelha. A bichinha nem pensou 2 vezes, pulou na água feito quem leva susto com conta de luz. Misericórdia, disse seu Tonho. Essas capivara parece que tem pacto com o demo. Leva chumbo e ainda dá mergulho que nem atleta. As outras correram tudo pro mato, mas aquela ficou. Submergiu. Aí ele pensou, vai morrer, daqui a pouco boia, mas se eu sair, a onça pode vir e fazer a festa com o meu almoço. Subiu num pé de jurema brava e ficou esperando. Passou um tempo. A capivara subiu para respirar. Olhou para um lado, olhou para o outro e mergulhou de novo. Foi quando seu Tonho viu um troço vindo atrás dela. Disse que pensou que era jacaré, mas não era, não. Era um hominho. Um cabra minúsculo, não dava 1 metro nem com salto alto. Pretinho feito carvão molhado, olho grande, só a pupila. Pelado de tudo, mas com barba e cabelo escorrendo que nem quiabo. Ave Maria, era um gnominho dos infernos. Parecia um filho renegado do Curupira com a mula sem cabeça. Contou ele, coçando a cabeça com a coronha da espingarda. O hominho chegou perto da capivara, tirou uma gosma preta da barba e passou no ferimento da bicha. Aí deu um tapinha carinhoso na bunda dela como quem diz vai com Deus, e a capivara saiu correndo, novinha em folha, e o hominho entrou na água de novo, sumido, evaporou, feito visagem. Agora me diga, quem é o doido que ia atirar num troço desses? Seu Tonho ficou lá em cima da jurema, travado igual porta enferrujada. Quando o susto passou, desceu, foi ver na areia, tava lá. Pegadinha de pé humano, só que miudinha, de criança. Voltou para casa, passou 3 dias calado, nem falou com o papagaio. Depois, montou no jumento biscoito e foi para a feira de curralzinho, onde o povo joga dominó e fala mais besteira do que notícia boa. Contou o causo. Uns disseram que era encantado, outros que era coisa de Iara. Teve um que jurou que era um dos 7 anão de férias no Nordeste. Mas seu Tonho só balançava a cabeça. Aquilo ali não era coisa desse mundo, não. Era um trem do mato, mas um trem sabido. Salvou a capivara melhor que doutor de cidade. E tu acredita que ele disse que viu o hominho outras vezes lá na beira da represa? Pois é. E eu, curioso do jeito que sou, até pensei em ir caçar com ele, botar o celular no bolso e tentar filmar. Mas olha, só de pensar em topar com um bicho desse, fico me tremendo que nem vara verde no vento. Vai que o hominho me dá uma gosma daquela na testa? Deus me livre, mas quem sabe um dia a vida me dá um presente desses. E aí, fio, sai vídeo, sai causo, sai susto.